Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar assim de cabeça numa das lendas mais dramáticas e visualmente impressionantes do Japão medieval. Com certeza. É uma história sobre aquela linha bem tênue, sabe? Entre amor e obsessão. Aham. Envolve um sacerdote, uma promessa quebrada e uma mulher que leva aquela expressão de mulher desprezada a um nível assim totalmente novo e reptiliano. E bota nível nisso, né? O foco da nossa análise hoje é a famosa lenda da mulher serpente do templo Dojoji. A gente se baseou num estudo bem detalhado que, investiga toda a jornada dessa história. Exato. Desde a origem dela, que era uma coisinha simples em textos budistas, até virar um fenômeno da cultura pop da época. Perfeito. E a nossa missão aqui é tentar entender um paradoxo, né? Como que um conto religioso, com uma moral super severa e, vamos ser honestos, bem misógina, Muito. acabou virando uma das peças de entretenimento mais queridas do Japão. A gente vai seguir essa trilha, dos pergaminhos pintados lá do século XI até as danças espetaculares do teatro kabuki. Isso aí. Ok, vamos analisar isso então. Para começar, a gente tem que voltar lá atrás, né? Meados do século XI. Isso, por volta de 1040, 1044. E nessa época, a história não era essa peça de teatro épica que a gente conhece. Era tipo uma pequena anedota. Ah, uma historinha curta. Exato. Encontrada em coletâneas budistas, sabe? Eram contos que os monges usavam para ensinar lições de moral. A versão original era bem mais direta. Certo. E qual que era o esqueleto dessa história? Pelo que eu entendi, começa com um sacerdote peregrino, que dizem ser muito bonito, Aham. a caminho do santuário de Kumano. Uma jornada espiritual, né? E no caminho, ele precisa de um lugar para dormir e pede abrigo numa casa. Um cenário bem clássico. Só que é aí que a vida dele muda completamente. A filha do dono da casa, uma jovem, se apaixona por ele. Tipo, à primeira vista. E ela não perde tempo. Não mesmo. Não é um amor platônico, não. Naquela mesma noite, ela vai até o quarto dele e tenta seduzi-lo. E ele, claro, como um sacerdote em peregrinação, recusa. Diz que os votos dele, o propósito da jornada, o proíbem de ter relações com mulheres. Mas o jeito que ele faz isso Ah, o jeito. é o que dá início a toda a tragédia, né? Exatamente. Ele não só diz não. Para se livrar da situação, para que ela o deixe em paz, ele inventa uma mentira. Qual? Ele promete que, na viagem de volta, vai passar por ali de novo e, aí sim, vai se casar com ela. Uma mentirinha branca, só para sair da saia justa. Só que numa história como essa, não existe mentirinha branca, né? Cada ação tem um peso kármico e essa vai ter um peso gigantesco. Entendi. E é bom notar que, no começo, os personagens nem tinham nome. Eram só o sacerdote e a mulher. Sério. Sim, só séculos depois que eles ganham os nomes famosos. O sacerdote Antin e a mulher Kiyohime. E o cenário, o templo Dojoji, ele existe de verdade, certo. Isso deve ter ajudado muito a lenda. As pessoas podiam ir até o lugar onde tudo aconteceu. Sem dúvida. Dojoji é um templo real, fica no oeste do Japão. Ter um local físico como palco da história tornava tudo muito mais impactante para o público da época. E essa mentira do sacerdote Antin é o que nos joga na segunda parte da história. A parte da fúria e da vingança. Exatamente. Uma mentira pequena, dita para se livrar de um problema. Mas as consequências são totalmente desproporcionais. É aqui que a história realmente pega fogo. Literalmente. Sim. Kiyohime espera por ele, mas é óbvio que ele não volta. Ele até pega outra rota de propósito para evitar o lugar. E quando ela percebe que foi enganada, a tristeza vira uma raiva, assim, avassaladora, e ela sai correndo atrás dele. E essa raiva é tão poderosa, tão pura, que começa a ter um efeito físico nela. Não é só uma metáfora, não. A fúria de Kiyohime a deforma. É aqui que fica realmente interessante. As fontes descrevem uns pergaminhos ilustrados medievais que mostram essa transformação passo a passo, de um jeito bem gráfico. É assustador. Numa cena, o cabelo dela tá todo desgrenhado, selvagem.
Em outra, ela já perdeu uma sandália na correria, um sinal de que ela está perdendo a humanidade dela, sabe? Aham. E aos poucos, o corpo dela começa a se esticar, a se contorcer. Até que ela se transforma por completo. Uma serpente gigantesca e furiosa. A mulher desaparece. No lugar dela, só resta um monstro. E ela continua a perseguição. Totalmente consumida pela raiva. Ela chega num rio que o Anshin já tinha atravessado de barco. Sem pensar duas vezes, ela mergulha na água e vai nadando atrás dele. Nada pode detê-la. Imagina a cena do ponto de vista dele. Olhar para trás e ver aquela criatura gigante vindo na sua direção. O desespero deve ter sido absoluto. Ele corre para o templo mais próximo, que é justamente o Doujoji, e implora por ajuda. E os monges, apavorados, decidem escondê-lo. E a ideia que eles têm é, no mínimo, curiosa. Eles levantam um sino gigante do templo, um objeto de bronze maciço, e escondem o Anshin embaixo. Espera aí, ele se esconde dentro do sino? Como assim? Esses sinos eram tão grandes? Exatamente. Os sinos de templos japoneses, os Bonshou, são enormes. Pensa numa coisa do tamanho de um carro pequeno, oco por dentro. Uau! A lógica dos monges foi: é uma fortaleza de bronze, nada pode atravessar isso. Foi uma péssima ideia. Com certeza, a serpente Kyohime chega no templo, fareja o Anshin dentro do sino. E em vez de tentar quebrar o metal, ela faz algo muito mais sinistro. Ela se enrola ao redor do sino, apertando com o corpo gigantesco, e então O quê? ela começa a cuspir fogo. Não. Sim, ela superaquece o sino de bronze até ele ficar vermelho, incandescente. O sacerdote preso lá dentro, sem ter pra onde fugir, ele é literalmente cozido e cremado vivo. Nossa, que final brutal. Mas, por ser uma história de origem religiosa, a coisa não podia terminar só na carnificina, né? Tinha que ter uma lição. Precisamente. A anedota budista não termina com a vingança. O que as fontes mostram é que, depois da morte trágica dos dois, as almas deles ficam presas à terra, atormentadas. Ah, entendi. Elas só encontram a paz, a salvação, depois que um monge faz uma cerimônia e reza por eles, usando os versos do Sutra de Lótus. Certo. E o que é exatamente um sutra, para quem não está familiarizado? Um sutra no budismo é um texto sagrado, com os ensinamentos do Buda. E o Sutra de Lótus é um dos mais importantes. Ele fala sobre o potencial de iluminação para todos os seres. Entendi. Ao incluir essa parte, a história deixa de ser só um conto de terror e vira uma propaganda religiosa, tipo: veja, nem mesmo o ódio mais profundo está além do poder de salvação dos ensinamentos budistas. Então, o que tudo isso significa? Se a gente tirar as camadas de fogo e serpentes, qual era a mensagem que um monge do século XI queria passar com essa história? A mensagem era explícita e, para os nossos olhos de hoje, chocante. Era um alerta direto sobre o que eles chamavam de apego feminino. Uma lição para outros monges sobre o perigo de se envolver com mulheres. A fonte que a gente usou até cita uma passagem de uma coletânea medieval, Contos e Tempos Hoje Passados, que resume a moral da história de forma bem direta. Sim, a conclusão é taxativa. O texto diz mais ou menos assim: vê-se, portanto, a força do mal no coração feminino. Uau! Continua. É por esta razão que o Buda proíbe estritamente a aproximação de mulheres. Saibam disso e evitem-nas. E termina com: assim o conto foi contado e assim foi transmitido. Sem espaço para nuances, hein? É impressionante como a culpa recai toda nela, na Kyohime. A mentira dele, que foi o gatilho de tudo, é tratada como um detalhe. Se a gente pensar no quadro geral da época, sim. No contexto da prática budista monástica, o grande inimigo da iluminação era o desejo, o apego, e a mulher era vista como a personificação máxima desse perigo. Entendi. A mentira de Anshin foi um erro, mas o desejo descontrolado de Kyohime foi uma força demoníaca que o levou à morte e a transformou num monstro. A lição era para os homens da plateia. E é aí que entra a grande ironia, que é o ponto central da nossa análise. Apesar dessa mensagem super severa, a imagem de uma mulher bonita se transformando numa serpente de fogo por amor não correspondido é visualmente espetacular. Exatamente. É uma imagem poderosa, trágica, provocadora.
E existe essa tensão, né? A moral oficial dizia, cuidado, mulheres são perigosas. Mas a narrativa em si era magnética. Tinha tudo. Paixão, traição, terror, sobrenatural. Foi esse apelo dramático e visual que garantiu que a lenda não só sobrevivesse, mas prosperasse. Então, basicamente, o pessoal usava a moral da história como uma desculpa para poder curtir o enredo sensacionalista. Provavelmente. Tipo, estou assistindo a isso para aprender uma lição religiosa. Mas, na verdade, estavam lá pelo espetáculo da mulher serpente. O que levanta uma questão importante. Como uma história com uma mensagem tão restritiva se tornou um dos temas favoritos das artes no Japão? E qual a resposta? A adaptação. Conforme a história foi sendo recontada, o foco mudou da moral para o drama. E as duas adaptações mais famosas foram para o teatro, né? Primeiro para o teatro Noh e depois com uma popularidade explosiva no kabuki. Qual a diferença entre os dois? O No era a arte da elite dos samurais. É um teatro lento, minimalista, super simbólico, com máscaras. A peça de No sobre Dojoji é um clássico, mas é mais contida. Mais ritualística, talvez. Exato. Já o kabuki era o oposto. Era o entretenimento das massas. Era barulhento, colorido, cheiro de ação, com maquiagens exageradas. E os artistas de kabuki olharam para Kiyohime e viram uma mina de ouro. Virou potencial para o espetáculo. E o que eles fizeram com a história? Eles criaram uma série de danças famosíssimas. O foco era totalmente na jornada emocional de Kiyohime. A inocência, a alegria da promessa, a agonia da espera, a loucura da traição e, finalmente, a explosão de fúria. A peça virou uma vitrine para o talento do ator. Especialmente para uma técnica específica do kabuki, certo? As trocas rápidas de figurino. Exatamente. As chamadas hikinuki. Era pura magia teatral. O ator, que era um homem interpretando um papel feminino, começava a dança como a bela e delicada Kiyohime. Certo. E ali no palco, à vista de todos, com fios escondidos e camadas de roupa, o figurino era arrancado para revelar outro por baixo. Em segundos, a donzela virava o demônio serpente com uma peruca selvagem e um kimono assustador. Que incrível. O público devia ir à loucura. Totalmente. E a popularidade foi tanta que essa dança à donzela do templo Dojoji virou quase um gênero próprio. A estrutura foi usada para contar histórias de várias mulheres diferentes, mas sempre com esse tema da paixão que leva à transformação. Interessante. Sim. Em meados do século XVIII, teve o que a fonte chama de um boom de dojoji. A lenda estava em todo lugar. A essa altura, Kiyohime já não era só uma personagem, ela tinha virado um dos grandes monstros do folclore japonês, uma yokai de primeira linha. Ela virou uma celebridade no mundo sobrenatural, uma it girl dos monstros. Pode-se dizer que sim. E a fama dela foi cimentada quando foi incluída numa obra super importante de um artista chamado Toriyama Senkin, a coleção de 100 demônios de agora e do passado. Que nome! Ser incluído nesse livro era como entrar para o hall da fama dos monstros do Japão. E em quase todas as representações, ela aparece com seu acessório inseparável, o sino do templo. O sino virou o símbolo dela. É uma jornada e tanto. A história começa como um aviso austero para monges, uma ferramenta didática sobre o perigo do desejo feminino. E, séculos depois, ela é um ícone da cultura pop, a estrela de uma das danças mais famosas do kabuki. É a prova de que uma imagem poderosa pode engolir completamente a mensagem original, né? E criar vida própria. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? A história, na origem, é um conto onde a culpa é claramente da mulher. Mas conforme ela é recontada, principalmente no palco, o foco muda. A gente começa a ver o lado dela. Exato. O público vê a mentira do Anshin, vê a dor da Kiyohime, sente a fúria dela. Então, a questão que fica é, o que realmente atraía as multidões? Era a moral religiosa. Ou era, na verdade, a representação cativante e trágica de uma mulher que se recusa a ser uma vítima passiva, que se recusa a ser abandonada e que, em resposta, libera um poder terrível, se tornando a protagonista inesquecível da própria tragédia.